Se tocar esse piano, eu triplico seu salário. Ele riu da garçonete, mas ela o chocou. Ana Paula equilibrava a bandeja com 3 taças de vinho quando ouviu a gargalhada alta vinda da mesa ao lado do piano. O homem de terno escuro apontava para ela enquanto conversava com seus amigos, e suas palavras chegaram claras aos ouvidos da jovem. Foi quando ele disse em voz alta, para que todo o salão pudesse ouvir: "Se você conseguir tocar uma música clássica completa naquele piano, eu triplico seu salário pelo resto da vida." Ana Paula sentiu o coração dar um salto. Seus dedos apertaram a bandeja com mais força. Ela olhou para o piano vermelho brilhante que ficava no canto do salão, aquele mesmo instrumento que evitava olhar todos os dias durante seu turno. Os outros garçons pararam o que estavam fazendo. As conversas nas mesas foram diminuindo até que um silêncio pesado tomou conta do ambiente. O homem levantou-se da cadeira, ainda sorrindo daquele jeito debochado que mostrava todos os dentes. Ele caminhou até ficar de pé ao lado dela. "O que foi? Não vai aceitar minha oferta generosa?" perguntou ele, inclinando a cabeça. "Senhor, eu preciso terminar meu trabalho." Ana Paula respondeu, mantendo a voz firme. "Ah, entendo. Você não sabe tocar. Era só uma piada mesmo, não precisa ficar constrangida." Algo dentro dela se moveu. Uma sensação antiga, quase esquecida, subiu do fundo do peito. Ana Paula olhou para o piano novamente. 3 anos. Já fazia 3 anos que não tocava. 3 anos desde que havia jurado nunca mais sentar-se diante de um teclado. Ela colocou a bandeja sobre uma mesa vazia próxima. "Qual música o senhor quer ouvir?" perguntou, surpreendendo a si mesma. O sorriso do homem ficou ainda maior. "Escolha você, se é que realmente sabe tocar alguma coisa." Ana Paula caminhou até o piano. Suas pernas tremiam, mas ela não deixou que ninguém percebesse. Sentou-se no banco acolchoado e olhou para as teclas, brancas e pretas, perfeitamente alinhadas. Quantas vezes seus dedos haviam dançado sobre teclas como aquelas? Quantas horas havia passado praticando até seus dedos doerem? Ela fechou os olhos por um momento e respirou fundo. Quando começou a tocar, a primeira nota ecoou pelo salão como um grito silencioso. Era uma peça de Chopin, o Noturno em Mi bemol maior. Suas mãos se moviam sozinhas, como se tivessem memória própria. Cada acorde saía perfeito, cada pausa era medida com precisão. A música preenchia cada espaço do restaurante. O homem parou de sorrir. Ana Paula continuou tocando. Não pensava em nada além das notas. Sentia cada vibração do piano subindo pelos seus braços. O mundo ao redor desapareceu. Existia apenas ela e a música, como nos velhos tempos, quando tocar piano era tudo o que ela conhecia e amava. Quando a última nota se dissolveu no ar, o silêncio que se seguiu foi diferente. Não era o silêncio do começo, cheio de expectativa e zombaria. Era um silêncio respeitoso, quase reverente. Uma senhora idosa que estava sentada perto da janela começou a bater palmas. Logo outros se juntaram. O aplauso cresceu até preencher o salão inteiro. Ana Paula levantou-se do banco. Suas pernas ainda tremiam, mas agora por outro motivo. Ela olhou para o homem de terno que havia voltado para sua mesa e a encarava com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Satisfeito?" ela perguntou, mantendo a voz calma. Ele não respondeu imediatamente. Pegou a taça de vinho e tomou um gole longo, sem tirar os olhos dela. "Onde você aprendeu a tocar assim?" ele finalmente perguntou. "Isso não importa. O senhor fez uma aposta. Eu cumpri minha parte." "Você não me enganou, não é mesmo? Contratou alguém para tocar escondido enquanto fingia?" A acusação a fez respirar fundo. Ana Paula sentiu a raiva subindo, mas se controlou. "O senhor quer que eu toque outra música? Pode escolher qualquer uma." O homem se recostou na cadeira, cruzando os braços. Seu sorriso havia voltado, mas agora tinha algo diferente nele, uma espécie de desafio. "Vou buscar algo mais difícil. Se você conseguir tocar o que eu trouxer, aí sim acredito." Ele saiu do restaurante. Ana Paula ficou ali parada, sem saber bem o que fazer. Os outros clientes começaram a conversar entre si, alguns olhando para ela com curiosidade,
outros com admiração. Seu colega de trabalho, Fernando, aproximou-se. Ana Paula, o que você fez? A dona Celeste não vai gostar disso. Eu sei. Por que aceitou o desafio dele? Ela não tinha uma resposta. Ou melhor, tinha, mas não queria admitir. Havia aceitado porque, por um breve momento, sentiu novamente aquela sensação de estar viva que só a música conseguia trazer. Havia aceitado porque estava cansada de fingir que não sentia falta disso. A porta do restaurante se abriu. O homem voltou carregando uma pasta de couro. Dele tirou uma partitura antiga com páginas amareladas. Rachmaninoff, Prelúdio em Dó sustenido menor. Consegue ler isso? Ana Paula olhou para a partitura. Era uma peça complexa, cheia de acordes difíceis e mudanças de ritmo. Ela conhecia aquela música. Havia tocado quando tinha 15 anos, numa competição. Consigo. Então mostre. Ela voltou para o piano, levando a partitura consigo. Colocou as folhas no suporte e examinou as notas por alguns segundos. Depois começou. A música de Rachmaninoff era muito diferente da de Chopin. Era mais dramática, mais intensa, exigia força nos dedos e precisão absoluta. Ana Paula atacou as teclas com determinação, fazendo cada nota explodir no ar. Ela não apenas tocou a peça, ela a viveu. Adicionou pequenas variações que tornavam a interpretação única, pessoal. Em alguns momentos, diminuía o volume até quase um sussurro. Em outros, fazia o piano rugir como uma tempestade. Quando terminou, suas mãos tremiam sobre as teclas. Ela olhou para trás e viu que mais pessoas haviam entrado no restaurante, atraídas pela música. Entre elas estava Dona Celeste, a proprietária do local, uma senhora de cabelos brancos que sempre fora gentil com Ana Paula. A expressão no rosto de Dona Celeste era de preocupação. Ana Paula levantou-se e caminhou até a mesa do homem. Ele a observava com um olhar diferente agora. Não havia mais deboche, mas também não havia admiração. Havia algo mais intenso, curiosidade, desconfiança, talvez até respeito. Seu nome é Ana Paula, certo? Ele perguntou. Sim. Ana Paula como? Isso não é da sua conta. Ah, mas é sim, porque eu acabei de fazer uma pesquisa rápida no meu celular enquanto você tocava e descobri algo interessante. O coração de Ana Paula acelerou. Existia uma menina chamada Ana Paula Monteiro, que era considerada um prodígio do piano. Ela ganhou várias competições nacionais antes de completar 16 anos. Estava sendo preparada para uma carreira internacional e então, de repente, desapareceu. Ninguém soube mais dela. Ana Paula não disse nada. Seus punhos se fecharam ao lado do corpo. Essa menina seria você. Eu preciso voltar ao trabalho, ela respondeu virando-se. Mas o homem levantou-se e segurou seu braço levemente. Não com força, apenas o suficiente para fazê-la parar. Espere. Eu fiz uma aposta e vou honrá-la. Mas antes preciso entender uma coisa. Se você tem esse talento todo, por que está trabalhando como garçonete? Ana Paula puxou o braço de volta. Porque talentos não pagam contas. Ela caminhou em direção à cozinha, ignorando os olhares dos clientes. Precisava sair dali. Precisava respirar. Mas antes de chegar à porta, ouviu a voz de Dona Celeste. Ana Paula, precisamos conversar. A jovem parou e se virou. Dona Celeste estava parada perto da entrada da cozinha, com os braços cruzados. Seu rosto, habitualmente gentil, mostrava uma expressão séria. No meu escritório. Agora. Ana Paula seguiu a senhora pelos corredores estreitos que levavam aos fundos do restaurante. O escritório de Dona Celeste era pequeno, cheio de papéis e pastas organizadas em prateleiras. A senhora fechou a porta atrás delas e sentou-se na sua cadeira antiga. Sente-se, disse ela. Ana Paula obedeceu. Você sabe que não permito esse tipo de situação no meu estabelecimento, começou Dona Celeste. Brigas, apostas, confusões. Este é um lugar sério. Eu sei. Desculpe. Mas não vou mentir. Aquela música que você tocou foi a coisa mais bonita que já ouvi nesta vida. Ana Paula ergueu os olhos, surpresa. Por que nunca me contou que sabia tocar piano? Perguntou a senhora. Porque eu não queria que ninguém soubesse.
Por quê? Ana Paula respirou fundo. Como explicar? Como colocar em palavras toda a dor, toda a pressão, todas as expectativas que haviam esmagado sua paixão pela música? É complicado, ela finalmente disse. Dona Celeste a observou em silêncio por alguns segundos. Aquele homem lá fora é Ricardo Tavares, um empresário muito rico e, pelo que ouvi dizer, muito arrogante. Se ele realmente vai cumprir a aposta dele, você precisa decidir o que fazer. Triplicar meu salário seria ridículo. Ele só disse isso para me humilhar. Talvez. Mas agora tem uma multidão esperando para ver o que vai acontecer e você precisa terminar seu turno. Ana Paula assentiu. Levantou-se e voltou ao salão. Ricardo Tavares continuava em sua mesa, conversando ao telefone. Quando a viu, desligou e fez sinal para que ela se aproximasse. Sente-se, ele disse apontando para a cadeira vazia em sua mesa. Não posso. Estou trabalhando. Insisto. Só vai levar 1 minuto. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Ana Paula hesitou, mas acabou sentando. Ricardo a observava com aquela expressão intensa que ela estava começando a achar perturbadora. Então você é Ana Paula Monteiro, ele disse. Era. Agora sou só Ana Paula. Por que parou de tocar? Por que o senhor se importa? Curiosidade. Eu odeio desperdiçar talentos, e o seu é impressionante. Obrigada. Agora, se me der licença, espere. Eu tenho uma proposta melhor que a original. Ela parou com a mão na borda da mesa, pronta para se levantar. Não me interessa. Você nem ouviu ainda. Porque sei que não vou aceitar. Eu pago todas as suas dívidas e as dívidas deste restaurante, e ainda triplico seu salário. Ana Paula olhou para ele confusa. Eu não tenho dívidas. Ah, não? E quanto aos empréstimos que Dona Celeste fez para manter este lugar funcionando? Quanto ao aluguel atrasado? Quanto às contas que ela não consegue mais pagar? O rosto de Ana Paula empalideceu. Como você sabe disso? Eu sei de muita coisa, é meu trabalho saber. E sei que este restaurante vai fechar em menos de 3 meses se alguém não ajudar. O que o senhor quer em troca? Ricardo sorriu. Que você toque piano para mim. Aulas particulares, 2 vezes por semana. O senhor quer aprender piano? Isso mesmo. Ana Paula olhou para ele tentando entender o que estava acontecendo. Aquilo não fazia sentido. Por que um empresário rico e arrogante quereria aulas de piano com ela? Não, ela disse levantando-se. Não? Eu não dou aulas. Não toco mais. E definitivamente não vou ensinar alguém como o senhor. Alguém como eu? Alguém que acha que pode comprar tudo e todos. Ricardo ficou sério. O sorriso desapareceu completamente. Você está fazendo um erro. Dona Celeste vai perder tudo. Então eu ajudo ela de outra forma, mas não fazendo isso. Ana Paula se afastou da mesa e voltou para a cozinha. Suas mãos tremiam enquanto empurrava a porta. Do outro lado, encontrou sua mãe, Mariana, que trabalhava ali como cozinheira. Ana Paula, o que está acontecendo? Perguntou Mariana, segurando os ombros da filha. Todo mundo está falando que você tocou piano lá fora. Mãe, não agora. Por que você fez isso? Você prometeu que nunca mais... Eu sei o que prometi. Ana Paula se soltou do abraço da mãe e saiu pela porta dos fundos. Precisava de ar. Precisava pensar. O pátio de trás do restaurante era pequeno, com apenas algumas caixas empilhadas e um banco velho. Ela sentou ali e colocou o rosto entre as mãos. Por que havia aceitado aquele desafio estúpido? Agora todos sabiam. O segredo que guardara por 3 anos havia sido revelado em questão de minutos. E pior, Ricardo Tavares sabia quem ela era. Sabia do seu passado. A porta se abriu novamente. Ana Paula esperava que fosse sua mãe, mas era Dona Celeste. Posso me sentar? Perguntou a senhora. Claro. Dona Celeste sentou-se ao lado dela no banco. Por alguns momentos, elas ficaram em silêncio, ouvindo os sons da cidade ao redor. Aquele homem disse a verdade? Ana Paula finalmente perguntou. Sobre as dívidas, disse.
Dona Celeste respondeu com um suspiro. Eu não queria que você soubesse. Não queria preocupar ninguém. Dona Celeste, por que não me contou? Porque você já tem seus próprios problemas. E porque eu sempre achei que daria um jeito, mas a verdade é que não estou conseguindo. Os clientes diminuíram, as despesas aumentaram, e eu sou velha demais para começar de novo em outro lugar. Ana Paula sentiu um nó na garganta. Quanto tempo ainda temos? 2, talvez 3 meses. Depois disso, o banco vai tomar o restaurante. E o que a senhora vai fazer? Não sei. Talvez vá morar com minha irmã no interior. Não tenho muitas opções. Ana Paula olhou para as próprias mãos. As mesmas mãos que haviam tocado o piano há poucos minutos. As mesmas mãos que jurara nunca mais usar para a música. Se eu aceitar a proposta dele, ela disse devagar, o senhor pagaria as dívidas? Ana Paula, não. Eu não quero que você faça nada contra a sua vontade por minha causa. Mas se isso salvasse o restaurante? Nem assim. Eu conheço sua história. Sei o que a música fez com você. A senhora sabe? Dona Celeste olhou para ela com olhos gentis e cansados. Sua mãe me contou. Sobre a pressão, sobre as expectativas, sobre como você teve um colapso durante uma apresentação. Sobre como você fugiu e desapareceu por meses. Ela estava desesperada quando finalmente te encontrou. Ana Paula sentiu as lágrimas começarem a cair. Ela tentou segurá-las, mas não conseguiu. Eu não quero voltar para aquele mundo, disse entre soluços. Eu não aguento. Dona Celeste a abraçou. Então não volte. Vamos dar um jeito de resolver isso de outra forma. Mas enquanto chorava nos braços da senhora, Ana Paula sabia que não havia outra forma. O restaurante significava tudo para Dona Celeste. Era o lugar onde ela havia construído sua vida, onde havia criado uma segunda família com seus funcionários. E agora esse lugar estava prestes a desaparecer. Quando Ana Paula voltou para dentro, o movimento no restaurante havia aumentado. Mais pessoas entraram, aparentemente atraídas pela notícia do que havia acontecido. Ricardo Tavares não estava mais lá. Sua mesa estava vazia. Fernando aproximou-se dela. Aquele homem deixou um cartão para você, disse, entregando um pequeno retângulo branco. Ana Paula pegou o cartão. Tinha o nome de Ricardo Tavares impresso, junto com um número de telefone e um endereço. Ele disse para você ligar quando mudar de ideia. Fernando continuou, e disse que a oferta continua de pé por 48 horas. Ana Paula guardou o cartão no bolso do uniforme e continuou trabalhando. Mas sua mente estava longe dali. Pensava em Dona Celeste, no restaurante, em sua mãe. Pensava também em seu pai. Quando seu turno terminou, já passava da meia-noite. Ana Paula trocou de roupa e saiu pela porta da frente. A rua estava vazia e silenciosa. Ela começou a caminhar em direção ao ponto de ônibus, mas parou quando viu alguém encostado num carro luxuoso estacionado na esquina. Era Ricardo Tavares. Você não desiste, não é? Ana Paula disse, aproximando-se. Raramente, ele respondeu. Principalmente quando vejo o potencial sendo desperdiçado. Não sou um investimento. Todos somos. A questão é saber em quem vale a pena investir. Ana Paula cruzou os braços. Por que está fazendo isso? Qual é o seu verdadeiro interesse? Ricardo ficou em silêncio por um momento. Quando falou, sua voz estava diferente, menos confiante, mais humana. Porque eu também já tive um talento uma vez, e deixei que tirassem isso de mim. O senhor tocava piano. Tocava. Quando era criança e adolescente, era bom. Não tão bom quanto você, mas era bom o suficiente para sonhar com uma carreira. E então meu sogro, que já faleceu, me convenceu de que música não dava dinheiro, que eu precisava seguir os negócios da família, e eu aceitei. E se arrependeu, todos os dias. Ana Paula olhou para ele com outros olhos. Ainda havia arrogância ali, ainda havia aquela confiança irritante. Mas também havia algo mais. Uma ferida antiga que nunca havia cicatrizado completamente. Por que quer que eu te ensine então? Ela perguntou. Porque talvez não seja tarde demais para mim. E porque quero impedir que você cometa o mesmo erro que eu cometi. Quero que você volte a tocar, não como obrigação, mas como escolha.
Dar aulas para o Senhor não é exatamente voltar a tocar por escolha. Não. Mas é um começo. Ana Paula respirou fundo. Pensou em tudo que tinha a perder e tudo que tinha a ganhar. Pensou em Dona Celeste, que merecia salvar o lugar que amava. Pensou em sua mãe, que trabalhava tanto para dar uma vida melhor à filha. Pensou no pai que não via há meses. Está bem, ela finalmente disse. Vou aceitar, mas com uma condição. Qual? Além de pagar as dívidas do restaurante, o senhor vai pagar um tratamento para meu pai. Tratamento? Ele está perdendo a audição. Tem uma condição que piora com o tempo. Os médicos disseram que existe uma cirurgia que pode ajudar, mas é cara. Muito cara. Ricardo assentiu. Feito. E mais uma coisa. Nada de contratos. Se em qualquer momento eu quiser parar, eu paro. Sem consequências. Concordo. Eles se olharam por um longo momento. Ana Paula tentava entender o que estava sentindo. Medo? Sim. Ansiedade? Com certeza. Mas também havia algo mais. Uma pequena fagulha de esperança que ela não sentia há anos. Quando começamos? Perguntou Ricardo. Amanhã não. Preciso de um dia para me preparar. Depois de amanhã, 7 da noite, no restaurante. Por que não na minha casa? Tenho um piano muito melhor. Porque eu só dou aulas num lugar onde me sinto segura. E esse lugar é o restaurante. Ricardo concordou com a cabeça. Como quiser. Até depois de amanhã, então. Ele entrou no carro e foi embora. Ana Paula ficou ali parada na rua vazia, ouvindo o som do motor desaparecer na distância. Depois caminhou até o ponto de ônibus e esperou. No dia seguinte, Ana Paula não trabalhou. Passou a manhã em casa, tentando processar tudo o que havia acontecido. Sua mãe tentou conversar com ela várias vezes, mas Ana Paula pediu para ficar sozinha. À tarde, ela decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Pegou o ônibus e foi até o outro lado da cidade, até um bairro que conhecia bem. Parou em frente a uma casa pequena com quintal cheio de plantas. Ana Paula tocou a campainha. Depois de alguns segundos, a porta se abriu. Um homem de cerca de 50 anos apareceu. Ele tinha cabelos grisalhos e olhos gentis. Quando viu Ana Paula, seu rosto se iluminou. Mas ele não disse nada. Apenas abriu os braços. Ana Paula entrou no abraço do pai e chorou. Vicente Monteiro a segurou firme, passando a mão pelos cabelos da filha, como fazia quando ela era pequena. Eles ficaram assim por um longo tempo, na porta da casa, enquanto o sol da tarde brilhava sobre eles. Depois entraram. A casa estava igual a como Ana Paula se lembrava. Livros de música nas estantes, partituras espalhadas pela mesa, fotos antigas nas paredes. Havia um piano pequeno no canto da sala, coberto com um pano. Vicente fez sinal para ela se sentar no sofá. Ele pegou um bloco de papel e uma caneta da mesa. Ana Paula sabia que essa era a forma como ele se comunicava agora. A perda de audição havia progredido tanto que ele mal conseguia ouvir sua própria voz. "Por que você veio?" ele escreveu. Ana Paula pegou o bloco. "Saudade." Vicente sorriu. Escreveu novamente. "Sua mãe me disse que você tocou piano ontem." "Ela te contou. Disse que foi lindo, que todos pararam para ouvir." Ana Paula escreveu por um longo tempo. Contou sobre Ricardo Tavares, sobre a aposta, sobre a proposta. Contou sobre as dívidas do restaurante e sobre a cirurgia que ele havia prometido pagar. Vicente leu tudo em silêncio. Quando terminou, ficou olhando para a filha com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. "Não quero que você faça isso por mim", ele escreveu. "Não é só por você. É por Dona Celeste também, e talvez seja por mim." "Por você? Talvez seja a hora de parar de fugir." Vicente colocou o bloco de lado e segurou as mãos da filha. Ele olhou fundo nos olhos dela, e Ana Paula viu lágrimas se formando ali. Ele balançou a cabeça como se estivesse tentando dizer algo muito importante, mas não soubesse como. Depois, ele levantou-se e caminhou até o piano coberto. Tirou o pano devagar, revelando o instrumento embaixo. Era um piano antigo, com madeira escura e teclas amareladas pelo tempo. Vicente fez sinal para Ana Paula se aproximar. Ela se levantou e caminhou até lá. Ele sentou-se no banco e colocou as mãos sobre as teclas. Então começou a tocar. A música que saiu era simples.
apenas uma melodia suave. As notas não eram perfeitas, algumas saíram erradas, outras demoraram demais. Mas havia algo naquilo que tocou o coração de Ana Paula. Era música feita com amor, não com técnica. Vicente não conseguia ouvir o que tocava. Ele só sentia as vibrações do piano sob seus dedos, mas continuou tocando, com os olhos fechados, perdido em suas próprias lembranças. Quando terminou, ele abriu os olhos e olhou para a filha. Ana Paula estava chorando de novo. Eu sinto as vibrações, Vicente escreveu depois. Não é a mesma coisa que ouvir, mas ainda é música, ainda é belo. Ana Paula entendeu o que ele estava tentando dizer. A música não precisava ser perfeita, não precisava impressionar ninguém. Podia ser apenas uma forma de expressar o que havia dentro de você. Ela abraçou o pai de novo e ficou ali, sentindo o cheiro familiar da casa, o conforto daquele lugar que sempre seria seu lar, não importa quanto tempo passasse. Quando saiu, já era noite. Ana Paula voltou para seu apartamento pequeno e passou horas pensando. Amanhã seria o primeiro dia de aulas com Ricardo Tavares. Ela não sabia o que esperar. Não sabia se conseguiria fazer aquilo sem desmoronar novamente. Mas uma coisa ela sabia. Estava cansada de ter medo. Estava cansada de fugir. No dia seguinte, Ana Paula acordou cedo e foi trabalhar no restaurante. Dona Celeste a recebeu com um abraço apertado. Você não precisa fazer isso, a senhora disse. Eu sei, mas eu quero. À noite, quando faltavam poucos minutos para as 7, Ana Paula pediu para usar o piano do salão. Dona Celeste concordou imediatamente. O restaurante estava vazio naquele horário, apenas alguns funcionários preparando tudo para o serviço noturno. Ana Paula sentou-se ao piano e esperou. Suas mãos suavam. Seu coração batia rápido. Ela respirava fundo, tentando se acalmar. Exatamente às 7, a porta do restaurante se abriu. Ricardo Tavares entrou, vestindo roupas mais casuais do que da última vez. Ele olhou ao redor e encontrou Ana Paula sentada ao piano. Pontual, ela disse. Sempre sou, ele respondeu, aproximando-se. Então vamos começar. Sente-se aqui ao meu lado. Ricardo sentou-se no banco ao lado dela. Ana Paula notou que ele estava tenso. Seus ombros estavam rígidos, seu maxilar apertado. Primeira coisa que você precisa entender, ela começou, é que não vou te ensinar a impressionar ninguém. Vou te ensinar a sentir a música. Essa é a diferença entre tocar piano e realmente fazer música. Ok. Coloque suas mãos sobre as teclas. Não toque ainda. Apenas sinta. Ricardo obedeceu. Ana Paula observou suas mãos. Eram mãos grandes, com dedos longos. Mãos que provavelmente passavam o dia todo em reuniões, assinando documentos, apertando outras mãos em negócios. Agora feche os olhos, ela continuou, e toque qualquer tecla. Não pense. Apenas toque. Ricardo hesitou, mas depois pressionou uma tecla no meio do teclado. A nota ecoou suavemente. O que você sentiu? Ana Paula perguntou. Nada. É só uma nota. Não, não é só uma nota. Cada nota tem um sentimento, uma cor, uma história. Toque de novo e preste atenção. Ele tocou novamente. Ana Paula viu que ele estava tentando, mas ainda havia resistência ali. Ainda havia aquela armadura de controle que ele carregava. Por que você está com medo? Ela perguntou. Ricardo abriu os olhos e olhou para ela. Eu não estou com medo. Está sim, posso ver. Suas mãos estão tremendo. Ele olhou para as próprias mãos e percebeu que ela estava certa. Havia um tremor leve, quase imperceptível. É só nervosismo, ele disse. Então relaxe. Música não é sobre perfeição, é sobre honestidade. Eles continuaram a aula. Ana Paula mostrou a ele as posições básicas dos dedos, explicou sobre postura, sobre respiração. Ricardo era um aluno atento, mas também impaciente. Toda vez que errava, ele se irritava consigo mesmo. Você precisa ter mais paciência, Ana Paula disse depois de meia hora. Não vai aprender tudo num dia. Eu não tenho paciência para coisas que não consigo fazer bem. Então vai ter que aprender, porque piano exige paciência. E prática, muita prática.
Quando a aula terminou, Ricardo levantou-se do banco. Ele flexionou os dedos que estavam doloridos depois de tanto tempo nas mesmas posições. Amanhã à mesma hora? Ele perguntou. Não. Aulas são 2 vezes por semana, lembra? Nos vemos depois de amanhã. Mas eu quero praticar. Então pratique sozinho. Compre um piano. Ou alugue um. Mas as aulas são só 2 vezes por semana. Ricardo não pareceu feliz com isso, mas concordou. Antes de sair, ele se virou para ela. Obrigado, disse simplesmente. Pelo quê? Por ter aceitado. Depois que ele saiu, Ana Paula ficou sentada ao piano por mais algum tempo. Havia algo de estranho naquele homem. Algo que ela não conseguia entender completamente. Ele era arrogante e controlador, mas também havia vulnerabilidade escondida sob aquela fachada. As semanas seguintes caíram numa rotina. 2 vezes por semana, Ricardo aparecia no restaurante para suas aulas. Ele praticava todos os dias, Ana Paula podia perceber pelo progresso dele. Mas também notou que o tremor nas mãos estava ficando mais evidente. Um dia, durante a 4ª semana de aulas, Ana Paula decidiu perguntar: Você tem algum problema nas mãos? Ricardo parou de tocar e olhou para ela. Por que pergunta? Porque elas tremem, cada vez mais. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Depois suspirou. Tremor essencial. É uma condição neurológica, hereditária. Meu pai tinha a mesma coisa. É por isso que você parou de tocar quando era jovem? Parte do motivo, sim. O tremor começou quando eu tinha 18 anos, muito leve no começo, mas sabia que ia piorar com o tempo, e piorou. E mesmo assim você quer aprender piano? Especialmente por isso, porque sei que um dia não vou mais conseguir, e quero aproveitar enquanto ainda posso. Ana Paula sentiu algo se mover dentro dela. Empatia, respeito. Ela não sabia bem, mas começava a ver Ricardo de forma diferente. Existem técnicas adaptativas, ela disse. Maneiras de tocar que podem ajudar com o tremor. Posso pesquisar sobre isso. Você faria isso? Claro, é meu trabalho como professora. Nas semanas seguintes, Ana Paula passou horas pesquisando sobre tremor essencial e piano. Encontrou artigos, vídeos, conversou com outros professores online. Desenvolveu exercícios especiais e adaptou algumas músicas para que Ricardo pudesse tocá-las, mesmo com o tremor. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. A diferença foi impressionante. Ricardo conseguiu tocar melodias completas pela primeira vez. Não eram perfeitas, mas eram bonitas à sua maneira. E Ana Paula via a alegria no rosto dele cada vez que conseguia terminar uma música sem erros graves. Durante esse tempo, coisas estavam mudando também no restaurante. Com o dinheiro que Ricardo havia pagado, Dona Celeste conseguiu quitar as dívidas e fazer algumas reformas necessárias. O lugar estava ficando mais bonito, mais acolhedor. Os clientes estavam voltando, mas nem tudo estava bem. Um dia, durante uma aula, a porta do restaurante se abriu com força. Uma mulher elegante entrou, vestindo roupas caras e carregando uma bolsa de grife. Ela olhou ao redor até encontrar Ricardo sentado ao piano com Ana Paula. Então é aqui que você passa suas noites, a mulher disse, sua voz carregada de raiva. Ricardo levantou-se rapidamente. Helena, o que está fazendo aqui? O que estou fazendo? Procurando meu marido que nunca está em casa. Ana Paula percebeu que aquela era a esposa de Ricardo. Ela também se levantou, sentindo o clima tenso. Quem é ela? Helena perguntou, apontando para Ana Paula. Minha professora de piano. Professora de piano? Helena deu uma risada sem humor. Você espera que eu acredite nisso? É a verdade. Claro que é. O grande Ricardo Tavares, que sempre foi ocupado demais para passar tempo com a família, agora tem tempo para aulas de piano com uma garçonete bonita. Helena, você está fazendo uma cena ridícula. Eu estou fazendo uma cena? Eu? Você mente para mim há semanas. Você falta aos jantares de família, cancela compromissos, e tudo por quê? Para tocar piano?
Ricardo cerrou os punhos. Sim, para tocar piano, porque é algo que me faz feliz, algo que eu não sentia há muito tempo. E eu? E sua filha? Nós não fazemos você feliz? Não é sobre isso. Então sobre o que é? O silêncio que se seguiu foi pesado. Ana Paula queria sair dali, mas sabia que se movesse, chamaria a atenção para si mesma. Helena olhou para Ricardo com uma mistura de raiva e mágoa. Você sabe qual é o problema, Ricardo. Você nunca está presente. Mesmo quando está em casa, você está em outro lugar. Sempre foi assim. E agora descobri que está gastando seu tempo e dinheiro com isso. Com isso? A voz de Ricardo ficou perigosa. Você está chamando minha paixão de isso? Paixão? Você não tem paixão por nada. Só tem obsessões. Primeiro eram os negócios. Agora é piano. Amanhã será outra coisa. E sua família continua sempre em segundo plano. Talvez se você parasse de reclamar e tentasse me entender. Eu tentei. Durante 20 anos tentei. Mas você nunca quis ser entendido. Você só quer fazer o que quer sem dar satisfação a ninguém. Helena se virou e caminhou em direção à porta. Mas antes de sair, olhou para Ana Paula. Espero que seja boa no que faz, ela disse, porque está custando o casamento dele. A porta se fechou com um estrondo. Ricardo ficou parado, olhando para o chão. Suas mãos tremiam mais do que o normal. Ele começou, mas não completou a frase. Quer cancelar a aula de hoje? Ana Paula perguntou gentilmente. Não, quero continuar. Tem certeza? Sim, preciso continuar. Eles voltaram para o piano, mas Ricardo não conseguia se concentrar. Errava notas simples, perdia o ritmo, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia pressionar as teclas corretamente. Vamos parar, Ana Paula finalmente disse. Você não está em condições. Eu disse que quero continuar. E eu disse que vamos parar. Não adianta forçar quando sua cabeça está em outro lugar. Ricardo bateu as mãos no piano, fazendo um som alto e desafinado. Depois cobriu o rosto com as mãos. Ana Paula esperou. Ela não sabia o que dizer. Não era boa com esse tipo de situação. Mas também não queria deixá-lo sozinho assim. Ela está certa, Ricardo disse depois de um tempo, a voz abafada pelas mãos. Eu sou um péssimo marido. Um péssimo pai. Sempre fui. Eu não acho que seja meu lugar falar sobre isso. Mas é verdade. Passo mais tempo no escritório do que em casa. Mal conheço minha própria filha. E quando estou com elas, minha mente está em outro lugar. Por que você é assim? Ricardo baixou as mãos e olhou para ela. Porque é mais fácil. Mais fácil trabalhar do que lidar com emoções. Mais fácil construir empresas do que construir relacionamentos. Mais fácil controlar números do que controlar sentimentos. E o piano? Onde ele se encaixa nisso? O piano é a única coisa na minha vida que não posso controlar. Não importa quanto dinheiro eu tenha, não importa quantas pessoas trabalhem para mim. No piano sou só eu e a música. E ou funciona ou não funciona. É honesto. É real. Ana Paula entendeu. Ela também havia usado a música dessa forma uma vez. Como uma válvula de escape. Como um lugar onde podia ser completamente ela mesma, sem julgamentos ou expectativas. Vá para casa, ela disse. Converse com sua esposa, com sua filha. Elas merecem isso. E se eu não souber o que dizer? Então comece dizendo isso. Às vezes admitir que não sabemos é o primeiro passo. Ricardo assentiu. Levantou-se do banco e pegou sua jaqueta que estava pendurada na cadeira. Obrigado, ele disse, por tudo. Não precisa agradecer. Só vá fazer o que precisa ser feito. Depois que ele saiu, Ana Paula ficou sozinha no restaurante vazio. Tocou piano por mais 1 hora, músicas que conhecia de memória, músicas que a acalmavam. Quando terminou, Dona Celeste apareceu com 2 xícaras de chá. Viu o que aconteceu, a senhora disse, sentando-se em uma cadeira próxima. A esposa dele parecia muito brava. Estava. Você acha que ele vai continuar as aulas? Não sei. Talvez seja melhor se não continuar. Por quê? Ana Paula pegou a xícara de chá e tomou um gole antes de responder. Porque estou começando a me importar. E quando você se importa,
As coisas ficam complicadas. Dona Celeste sorriu. Ah, minha querida, as coisas sempre foram complicadas, mas pelo menos agora são complicadas de uma forma que te faz sentir viva, não é? Ana Paula pensou sobre isso. Dona Celeste tinha razão. Nas últimas semanas, ela havia se sentido mais viva do que nos últimos 3 anos. Ainda havia medo, ainda havia ansiedade, mas também havia propósito. Havia significado. Os dias seguintes passaram sem notícias de Ricardo. Ana Paula esperava que ele cancelasse as aulas, mas ele não ligou. Na data da próxima aula, ela foi para o restaurante preparada para passar a noite sozinha. Mas às 7 em ponto a porta se abriu. Ricardo entrou. Ele parecia cansado, com olheiras profundas, mas também parecia mais leve de alguma forma. Desculpe por tudo, ele disse aproximando-se. Pelo show que minha esposa fez. Por ter perdido o controle, por tudo. Não precisa pedir desculpas. E sua esposa? Conversamos. Muito. Pela primeira vez em anos, realmente conversamos. Foi difícil, doloroso, mas necessário. E estamos tentando. Não sei se vai funcionar. Muito dano foi feito ao longo dos anos. Mas pelo menos estamos tentando. Ana Paula sorriu. Fico feliz em ouvir isso. E minha filha? Ricardo parou, emoção clara em sua voz. Minha filha me disse que sempre quis aprender piano. Nunca me contou porque achava que eu não me importaria. E você se importa? Sim, muito. E perguntei se ela gostaria de ter aulas comigo. Com você. Ela disse que sim. Ana Paula não esperava por isso. Você quer que eu dê aulas para vocês dois? Se você aceitar. Sei que é mais trabalho. Posso pagar o dobro. Não é sobre dinheiro. É sobre se vou conseguir lidar com 2 alunos ao mesmo tempo. Então, pelo menos conheça ela primeiro. Se não quiser dar aulas, tudo bem. Mas acho que vocês duas vão se dar bem. Ana Paula concordou em conhecer a filha de Ricardo. Júlia apareceu na aula seguinte. Era uma adolescente de cerca de 16 anos, com cabelos longos e um olhar desconfiado. Oi, ela disse timidamente. Oi, Júlia. Seu pai me falou sobre você. Aposto que não falou muita coisa boa. Na verdade, ele disse que você quer aprender piano. Júlia olhou para o pai e depois de volta para Ana Paula. É verdade, sempre quis, mas achei que fosse perda de tempo. Música nunca é perda de tempo, Ana Paula disse com convicção. Eles fizeram a aula juntos. Foi caótico no começo, com pai e filha competindo por atenção. Mas aos poucos, algo bonito começou a acontecer. Ana Paula viu Ricardo ajudando Júlia com posições de dedos. Viu Júlia rindo quando o pai errava uma nota. Viu os dois tocando uma melodia simples juntos, desafinado e imperfeito, mas cheio de amor. No final da aula, Júlia abraçou o pai. Era um abraço rápido, quase tímido, mas era real. E Ana Paula viu lágrimas nos olhos de Ricardo. As semanas se transformaram em meses. Ana Paula continuou dando aulas para Ricardo e Júlia. Eles progrediam juntos, às vezes competindo, às vezes colaborando. O relacionamento deles estava se reconstruindo lenta, mas firmemente. Durante esse tempo, algo estava mudando também em Ana Paula. Ela começou a tocar piano fora das aulas. Às vezes, depois que o restaurante fechava, ela ficava ali sozinha, tocando músicas que não tocava há anos. Dona Celeste sempre deixava ela ficar o tempo que quisesse. Uma noite, Ana Paula estava tocando quando percebeu que não estava sozinha. Havia uma senhora idosa sentada em uma mesa próxima, ouvindo em silêncio. Ana Paula reconheceu a mulher. Era Dona Beatriz, uma cliente regular do restaurante. Não queria interromper, Dona Beatriz disse quando Ana Paula parou de tocar. Mas sua música é linda demais para não ser apreciada. Obrigada. Você sabe quem eu sou? Uma cliente. A senhora vem aqui há anos. Sim, mas antes disso eu era professora de música. Ensinei por 40 anos na escola de música Amadeus. Ana Paula sentiu seu estômago apertar. A escola Amadeus era onde ela havia estudado antes de tudo desmoronar. Eu me lembro de você, Dona Beatriz continuou, levantando-se e aproximando-se. Ana Paula Monteiro, a menina prodígio, você era extraordinária. Era. Não, você é. O talento não desaparece.
só adormece às vezes. A senhora não entende. Eu não posso voltar para aquele mundo. Quem disse que precisa voltar? O mundo da música é grande, Ana Paula. Não precisa ser competições e apresentações se você não quer. Pode ser ensino. Pode ser simplesmente tocar para você mesma. Pode ser qualquer coisa que você quiser. Ana Paula olhou para a senhora. Havia sabedoria naqueles olhos cansados. Sabedoria que vinha de décadas de experiência. Por que está me dizendo isso? Porque reconheço a dor em você. A mesma dor que vi em tantos outros alunos ao longo dos anos. A dor de amar algo tanto que machuca. Mas deixe eu te dizer uma coisa. A música só machuca quando você deixa outras pessoas dizerem o que ela deve ser. Quando você toca para si mesma, para sua própria alma, ela cura. Dona Beatriz colocou uma mão no ombro de Ana Paula. Não desperdice seu dom, querida. O mundo precisa de beleza. E você tem beleza dentro de você, esperando para sair. Depois a senhora saiu, deixando Ana Paula sozinha com seus pensamentos. Naquela noite, Ana Paula não conseguiu dormir. Pensava nas palavras de Dona Beatriz. Pensava em Ricardo e Júlia, na transformação que a música havia trazido para eles. Pensava em seu pai, que ainda tocava piano mesmo sem conseguir ouvir. Pela primeira vez em anos, Ana Paula se permitiu imaginar um futuro onde a música fosse parte da sua vida novamente. Não como havia sido antes, com toda a pressão e expectativas, mas de uma forma nova, mais saudável. Na manhã seguinte, ela ligou para Ricardo. "Preciso te pedir uma coisa", ela disse. "O que for?" "Aquela cirurgia que você prometeu pagar para meu pai. Você ainda pode fazer isso?" "Claro, já deveria ter feito. Desculpe a demora." "Não, eu não estava pronta antes. Mas agora estou." A cirurgia de Vicente foi marcada para 3 semanas depois. Era um procedimento delicado, mas os médicos estavam confiantes. Havia uma boa chance de restaurar pelo menos parte da audição dele. Ana Paula estava nervosa. E se não funcionasse? E se as coisas piorassem? Mas seu pai parecia calmo. No dia antes da cirurgia, eles se sentaram juntos ao piano na casa dele. "Você vai tocar para mim?", ele escreveu. "Depois da cirurgia, quando você puder ouvir de verdade. E se não funcionar? Então eu toco mesmo assim. E você sente as vibrações, como sempre faz." Vicente sorriu e abraçou a filha. A cirurgia durou 6 horas. Ana Paula e sua mãe esperaram no hospital o tempo todo, bebendo café ruim e tentando não pensar no pior. Quando o médico finalmente saiu, ele estava sorrindo. "Correu bem", ele disse. "Melhor do que esperávamos. Vamos ter que esperar alguns dias para saber exatamente quanto da audição foi restaurada, mas os sinais são muito positivos." Ana Paula sentiu as lágrimas caindo. Sua mãe a abraçou forte. 2 dias depois, quando removeram as bandagens, Vicente ouviu pela primeira vez em meses. Não perfeitamente, mas ouviu. Ele chorou quando Ana Paula disse, "Oi, pai." Chorou mais ainda quando ela tocou uma nota no pequeno piano que haviam levado para o quarto do hospital. "Música", ele sussurrou, sua própria voz soando estranha para ele, depois de tanto tempo sem ouvi-la direito. "Eu ouvi música." A recuperação levaria tempo, mas os médicos estavam otimistas. Vicente poderia voltar a ouvir quase normalmente em alguns meses. Enquanto isso, coisas interessantes estavam acontecendo no restaurante. A história de Ana Paula havia se espalhado pelo bairro. Mais pessoas começaram a aparecer, não apenas para comer, mas para ouvir ela tocar piano. Dona Celeste teve uma ideia. "E se transformássemos este lugar em algo mais?", ela sugeriu um dia. "Não apenas um restaurante, mas um espaço cultural, onde músicos locais possam se apresentar, onde pessoas como você possam compartilhar seu talento." Ana Paula gostou da ideia, mas havia um problema. "Não tenho dinheiro para investir nisso", ela disse. "Mas eu tenho", uma voz disse atrás dela. Era Ricardo. Ele havia entrado no restaurante sem ela perceber. "Desculpe por ouvir a conversa", ele continuou, "mas acho que é uma ideia brilhante e gostaria de investir. Ricardo, você já fez muito." "Não fiz. Você mudou minha vida, mudou o relacionamento com minha filha. É o mínimo que posso fazer.
Dona Celeste olhou de Ana Paula para Ricardo e sorriu. Parece que temos um novo projeto, então. Nas semanas seguintes, eles trabalharam juntos para transformar o restaurante. Criaram um pequeno palco num canto do salão, instalaram melhor iluminação, compraram mais cadeiras, espalharam cartazes pelo bairro anunciando noites de música ao vivo. A primeira noite foi um sucesso. Apareceram mais pessoas do que esperavam. Ana Paula tocou algumas músicas, mas também convidou outros músicos locais para se apresentarem. Havia um violonista idoso que tocava bossa nova, uma jovem cantora com uma voz impressionante, um grupo de estudantes de música da universidade local. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. O restaurante ganhou vida de uma forma nova. Não era apenas um lugar para comer. Era um lugar onde a comunidade se reunia, onde talentos eram descobertos e celebrados, onde pessoas como Ana Paula podiam compartilhar sua paixão sem medo de julgamento. Durante esse tempo, Ana Paula começou a receber ofertas. Escolas de música queriam contratá-la como professora. Organizadores de eventos queriam que ela tocasse em casamentos e festas. Até mesmo alguns produtores entraram em contato, interessados em gravar um álbum. Mas ela recusou tudo. Não estava pronta para aquilo. Ainda havia trabalho a fazer em si mesma. Ainda havia feridas para curar. Um dia, Helena apareceu no restaurante. Era a primeira vez que ela voltava desde aquela noite tensa meses atrás. Ana Paula a reconheceu imediatamente e ficou tensa. Posso falar com você? Helena perguntou. Claro. Elas sentaram em uma mesa afastada. Helena parecia diferente, menos polida, mais humana. Vim para pedir desculpas, ela começou, pela forma como te tratei daquela vez. Foi injusto. Você estava brava, é compreensível. Estava, mas não com você. Estava brava com meu marido, com meu casamento, com minha vida. E descontei em você porque era mais fácil. Como estão as coisas agora? Helena sorriu, mas era um sorriso triste. Melhores, diferentes. Ricardo e eu estamos indo para a terapia de casal. Está sendo difícil. Estamos descascando camadas de problemas que existem há anos, mas também está sendo necessário. E Júlia? Júlia está mais feliz do que havia em anos, por causa do piano, por causa de você. Por causa do tempo que ela passa com o pai agora. Fico feliz em ouvir isso. Helena olhou para Ana Paula com uma expressão séria. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que você faz isso? Por que dá aulas para Ricardo? Não é pelo dinheiro, eu sei disso. Então por quê? Ana Paula pensou sobre a pergunta. Era algo que ela mesma havia se perguntado várias vezes. Porque vi nele algo que reconheço em mim mesma. Ela finalmente disse. Alguém que teve um pedaço de si mesmo arrancado. Alguém que está tentando encontrar esse pedaço de volta. E porque, no processo de ajudá-lo, estou me ajudando também. Helena assentiu, entendendo. Obrigada, ela disse, por cuidar da minha família de uma forma que eu não consegui. Você também cuida deles, só de formas diferentes. Depois que Helena saiu, Ana Paula ficou pensando na conversa. Nunca havia pensado sobre seu papel daquela forma, mas era verdade. Ela estava cuidando das pessoas ao seu redor através da música, e no processo estava se curando. Alguns meses depois, aconteceu algo que mudaria tudo. Júlia apareceu para a aula muito animada. Ela tinha uma notícia. Minha escola está fazendo um concerto beneficente, ela disse, para arrecadar dinheiro para reformas na biblioteca. E eu queria saber se você e papai gostariam de tocar comigo. Ana Paula sentiu o sangue gelar. Tocar? Em público? Sim, seria incrível. A professora de música da escola disse que podemos montar qualquer apresentação que quisermos. Eu pensei em nós três tocando juntos. Seria perfeito. Ricardo olhou para Ana Paula. Ele sabia sobre seus medos, sobre seu trauma com apresentações públicas. Júlia, talvez isso não seja uma boa ideia, ele começou. Por quê? A adolescente perguntou confusa. Porque é complicado. Vocês dois ficaram tão bons e seria tão legal tocar juntos na frente de todo mundo. Por favor.
Ana Paula via a empolgação nos olhos de Júlia. Via também a preocupação nos olhos de Ricardo. Ela respirou fundo. Quando é esse concerto? Daqui a 3 meses. Deixa eu pensar sobre isso, ok? Júlia concordou, mas Ana Paula via a decepção em seu rosto. Nos dias seguintes, Ana Paula não conseguia parar de pensar sobre o convite. A ideia de tocar em público novamente a aterrorizava. Lembrava daquela noite, 3 anos atrás, quando havia congelado no palco no meio de uma apresentação. Lembrava dos rostos na plateia, dos sussurros da humilhação. Ela conversou com seu pai sobre isso. Vicente, que agora podia ouvir quase perfeitamente depois da recuperação da cirurgia, escutou tudo com atenção. A questão não é se você consegue tocar, ele disse. É se você quer, e se você está pronta. Mas e se eu congelar de novo? E se for como da outra vez? E se não for? E se dessa vez for diferente? Como posso ter certeza? Vicente segurou as mãos da filha. Não pode. Nada na vida tem certeza. Mas você não é mais aquela menina de 3 anos atrás. Você cresceu, você amadureceu. Você aprendeu que música não precisa ser perfeita para ser bela. Aprendeu que está tudo bem ser vulnerável. Ana Paula pensou sobre isso. Seu pai tinha razão. Ela era diferente agora. Ainda havia medo, mas também havia força que ela não tinha antes. Acha que eu deveria aceitar? Acho que você deveria fazer o que seu coração mandar. Mas também acho que seria bom para Júlia, e talvez seja bom para você também. Alguns dias depois, Ana Paula ligou para Júlia. Vou fazer, ela disse. Sério? A alegria na voz da adolescente era palpável. Sério. Mas com uma condição. Vamos tocar algo que escolhemos juntos, algo que signifique algo para nós 3. Combinado. Eles passaram as semanas seguintes escolhendo a música. Queriam algo que contasse uma história, algo que mostrasse a jornada que haviam feito juntos. Finalmente, decidiram criar um arranjo especial misturando 3 peças diferentes, uma para cada um deles. Os ensaios eram intensos. Ana Paula sentia a ansiedade crescendo à medida que o dia do concerto se aproximava. Havia noites em que não conseguia dormir. Dias em que pensava em desistir. Mas sempre que pensava nisso, via o rosto animado de Júlia. Via o orgulho nos olhos de Ricardo. E algo dentro dela dizia para continuar. Uma semana antes do concerto, Ana Paula teve um ataque de pânico durante um ensaio. Suas mãos começaram a tremer. Seu coração disparou, ela não conseguia respirar direito. Ricardo e Júlia a ajudaram a sentar, trouxeram água, ficaram ao seu lado até ela se acalmar. Não vou conseguir, Ana Paula disse entre lágrimas. Não posso fazer isso. Você pode sim, Júlia disse segurando sua mão. E nós vamos estar lá com você. E se eu estragar tudo? Então estragamos juntos, Ricardo disse. Este concerto não é sobre perfeição. É sobre nós 3 e nossa história. É sobre mostrar que é possível recomeçar, não importa o quão perdido você esteja. Ana Paula olhou para os 2. Júlia, tão jovem, mas tão sábia. Ricardo, tão transformado da pessoa arrogante que ela conhecera meses atrás, e percebeu que eles tinham razão. Não era sobre a apresentação. Era sobre a jornada. O dia do concerto chegou. Ana Paula acordou com o estômago embrulhado. Passou o dia tentando se manter calma, mas cada hora que passava, sua ansiedade aumentava. À noite, ela chegou ao auditório da escola. Era um espaço grande, com fileiras e fileiras de cadeiras. Ana Paula sentiu suas pernas fraquejarem só de olhar. Ricardo e Júlia já estavam lá. Helena também, sentada na primeira fileira. E, para surpresa de Ana Paula, Dona Celeste estava lá. E sua mãe, e seu pai, e Dona Beatriz. Todos tinham vindo para apoiá-la. Você consegue, seu pai disse, abraçando-a. Eu sei que consegue. Eles foram para os bastidores. O concerto tinha várias apresentações antes deles. Ana Paula assistiu tudo de trás das cortinas, seu coração batendo cada vez mais rápido. Finalmente, chegou a hora deles. Estou com muito medo, Ana Paula sussurrou para Ricardo, enquanto esperavam serem chamados. Eu também, ele admitiu. Minhas mãos estão tremendo mais do que nunca. Mas vamos fazer isso, juntos.
Júlia segurou a mão de ambos. Nós conseguimos. Eu acredito em vocês. Eles foram chamados ao palco. Ana Paula caminhou até o piano como se estivesse em transe. Sentou-se no banco, com Ricardo de um lado e Júlia do outro. Havia 3 pianos no palco, organizados de forma que eles pudessem tocar juntos, mas também individualmente. Ana Paula olhou para a plateia. Todas aquelas pessoas. Todos aqueles olhos. Seu coração disparou. Suas mãos começaram a tremer. O pânico começou a subir, e então ela sentiu uma mão tocar a sua. Era Ricardo. Ele a olhou e a sentiu como se dissesse, está tudo bem. Do outro lado, Júlia fez o mesmo. Ana Paula respirou fundo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Então começou a tocar. As primeiras notas saíram trêmulas. Ela errou um acorde e seu coração quase parou. Mas então ouviu Ricardo entrando com sua parte, e Júlia logo depois. E de alguma forma, aquilo a acalmou. Ela não estava sozinha, não precisava ser perfeita, só precisava ser honesta. Ana Paula continuou tocando. Suas notas começaram a fluir com mais naturalidade. Ela sentia a música ao seu redor, vinda não apenas do seu piano, mas dos pianos de Ricardo e Júlia também. Era como uma conversa, cada um contribuindo com sua voz. A peça que haviam criado era bela. Tinha momentos de tristeza, momentos de raiva, momentos de alegria. Contava uma história sem palavras, a história de pessoas perdidas que encontraram um caminho de volta através da música. Ana Paula se perdeu na música. Esqueceu da plateia, esqueceu do medo. Existia apenas as notas, os acordes, a melodia que se entrelaçava entre os 3 instrumentos. Houve um momento, perto do final, onde os 3 tocaram em uníssono. Foi um momento perfeito, onde tudo se alinhou. Ana Paula sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas não parou de tocar. A última nota ecoou pelo auditório e depois desapareceu no silêncio. Por um momento, ninguém se mexeu. Ana Paula olhou para Ricardo e Júlia. Eles estavam ambos chorando também. Então a plateia explodiu em aplausos. Pessoas se levantaram. O som era ensurdecedor. Ana Paula mal conseguia acreditar. Havia conseguido. Havia tocado em público novamente e não havia congelado. Não havia fugido. Havia ficado e terminado. Eles se levantaram e se curvaram. Ricardo passou um braço ao redor de Ana Paula e outro ao redor de Júlia. Os 3 se curvaram juntos. Depois, nos bastidores, foram cercados por pessoas. Dona Celeste a abraçou forte. Sua mãe chorava de alegria. Seu pai, que havia ouvido cada nota, disse que foi a coisa mais bonita que já tinha escutado. Helena abraçou o marido e a filha. Ana Paula viu que ela também estava chorando. Obrigada, Helena disse para Ana Paula, por devolver minha família para mim. Dona Beatriz apareceu, sorrindo largamente. Eu sabia, ela disse. Sabia que você voltaria. Eu não voltei para o que era antes, Ana Paula disse. Não, você se tornou algo melhor. Alguém que entende que música não é sobre impressionar outros. É sobre conexão. É sobre honestidade. É sobre amor. Aquela noite foi um divisor de águas para Ana Paula. Ela não voltou a ser a menina prodígio que era antes. Não quis. Mas encontrou um novo caminho. Nos meses seguintes, o projeto do restaurante cresceu. Eles começaram a fazer noites de música toda semana. Jovens talentos apareciam para tocar. Músicos mais velhos compartilhavam sua experiência. Era um lugar onde todos eram bem-vindos, onde não havia julgamento, apenas apreciação. Ana Paula continuou dando aulas, não apenas para Ricardo e Júlia, mas para outros também. Descobriu que amava ensinar. Amava ver o rosto das pessoas quando elas tocavam uma música completa pela primeira vez. Amava ajudá-las a encontrar sua própria voz através da música. Ricardo e Helena continuaram na terapia. Ainda havia problemas, ainda havia dias difíceis. Mas eles estavam tentando, realmente tentando, e isso fazia toda a diferença. Júlia descobriu um amor profundo pela música. Ela praticava todos os dias, e seu talento crescia rapidamente. Mas ao contrário de Ana Paula, na mesma idade, ela não tinha a pressão de ser perfeita. Ela tocava por pura alegria.
Vicente voltou a dar aulas de música em casa. Ele e Ana Paula às vezes tocavam juntos, pai e filha reunidos através do amor pela música que sempre compartilharam. Dona Celeste viu seu restaurante florescer de maneiras que nunca imaginara. Não era apenas um negócio agora. Era um legado, um lugar que tocava as vidas das pessoas. Um ano depois daquela primeira noite no restaurante, quando Ricardo havia feito sua aposta absurda, eles organizaram um concerto especial. Era para celebrar tudo o que haviam construído e todas as vidas que haviam sido tocadas. O restaurante estava lotado. Pessoas de toda a cidade apareceram. Havia apresentações de vários músicos locais, cada um contribuindo com seu talento único. Ana Paula tocou, mas não sozinha. Ela tocou com Ricardo e Júlia. Tocou com seu pai. Tocou com Dona Beatriz, que apesar da idade avançada ainda tinha dedos ágeis. Tocou com estudantes que havia ensinado. Tocou com sua mãe cantando ao lado, descobrindo uma voz que ela nem sabia que tinha. Foi uma noite de celebração, de gratidão, de amor. No final, quando todos já haviam tocado e o restaurante estava começando a esvaziar, Ana Paula sentou-se ao piano sozinha. Ela olhou ao redor, vendo os rostos das pessoas que amava, pessoas que a haviam apoiado, que acreditaram nela mesmo quando ela não acreditava em si mesma. E começou a tocar uma última música. Era uma melodia que havia criado naquela semana. Não era tecnicamente impressionante, não ia ganhar competições, mas era honesta. Era ela. Enquanto tocava, Ana Paula pensou em toda a jornada, em como uma noite caótica no restaurante havia levado a tudo isso, como a arrogância de um homem rico havia se transformado em amizade e crescimento, como o medo havia sido substituído por coragem, como a dor havia dado lugar à cura. A música fluía de seus dedos sem esforço. Ela não pensava nas notas, apenas sentia. E pela primeira vez em anos, Ana Paula estava completamente em paz. Quando a última nota se dissipou no ar, ela abriu os olhos. Todos estavam olhando para ela em silêncio, com rostos cheios de emoção. Ricardo foi o primeiro a bater palmas. Logo Júlia se juntou. Depois Helena. Depois todos. Mas Ana Paula mal ouvia os aplausos. Ela estava ouvindo outra coisa. O som do seu próprio coração batendo forte e livre. O som da sua respiração, calma e regular. O som do silêncio dentro dela, onde antes havia apenas medo e dor. Ela havia voltado a tocar piano, mas mais importante que isso, ela havia voltado a viver. Fim da história. E você, o que achou desta história? Desde onde você está nos assistindo? Deixe nos comentários o que mais te emocionou e se você acredita que a música realmente pode transformar vidas, como aconteceu com Ana Paula e Ricardo. Adoramos ler suas mensagens sinceras. Não esqueça de deixar seu like e principalmente se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes como esta. Sua companhia significa tudo para nós.